Geek! Desde o início de Dragon Ball Z, o poder dos Saiyajins, uma raça alienígena de guerreiros, é o elemento central da trama. Entre os maiores representantes dessa raça estão Goku e Vegeta. A lenda do Super Saiyajin, que é um guerreiro lendário destinado a se tornar o lutador mais poderoso do universo, deu início a uma das sagas mais icônicas do mangá e anime, onde Goku enfrenta Freeza no planeta Namekusei. Durante este arco, é revelado que Freeza temia os Saiyajins por causa de uma profecia sobre um guerreiro capaz de atingir um poder inimaginável e ameaçar o seu domínio. Por essa razão, Freeza decidiu destruir o planeta Vegeta e exterminar quase toda a população Saiyajin. Mas de onde veio essa lenda do Super Saiyajin? Será que realmente existia um guerreiro tão poderoso ou era apenas um mito que por acaso os heróis conseguiram concretizar? No filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, Shenlong narra a história do deus Super Saiyajin, um salvador que alcançou uma forma suprema para enfrentar outros Saiyajins que se tornaram malignos. No entanto, este poder foi temporário e eventualmente o planeta Vegeta sucumbiu ao mal. Em 2017, o nosso querido mestre Akira Toriyama aprofundou essa história, revelando a origem do guerreiro lendário que Freeza tanto temia. Toriyama explicou naquele momento que antes dos Saiyajins habitarem o planeta Vegeta, havia um homem chamado Yamoshi, cujo coração puro o destacava entre sua raça. Junto com 5 amigos, Yamoshi iniciou uma rebelião contra os Saiyajins malignos, mas foi encurralado. Em um momento de desespero, ele se transformou no Super Saiyajin, surpreendendo a todos com seu poder. Apesar de ser superado em número, Yamoshi lutou bravamente até se exaurir e ser derrotado, dando início à sua lenda. Após sua morte, o espírito de Yamoshi continuou a vagar, buscando 6 Saiyajins de coração puro para encontrar o próximo deus Super Saiyajin. Essa história, contada por Toriyama, conecta as lendas ouvidas por Freeza com a verdadeira origem do Super Saiyajin, unificando os mitos e a realidade dentro do universo de Dragon Ball. E no filme A Batalha dos Deuses, Goku atinge o nível de Deus Super Saiyajin após unir o seu poder com Vegeta, Gohan, Gotenks, fusão de Goten e Trunks e Pan, refletindo a maneira como Yamoshi originalmente alcançou essa forma com a ajuda de seus 5 companheiros. Isso sugere que Goku é de fato o herói prometido pela antiga lenda, explicando seu imenso poder e potencialmente vai se tornar essa divindade lendária, sendo que a história de Yamoshi, no entanto, tem um vasto potencial inexplorado. Embora saibamos que ele foi o primeiro Super Saiyajin e que sua existência foi confirmada, muitos detalhes sobre sua vida e era permanecem desconhecidos. Uma narrativa situada mais de 1000 anos antes dos eventos de Dragon Ball poderia desvendar como era a sociedade Saiyajin naquela época e aprofundar quem realmente foi Yamoshi. Apesar do seu coração puro, será que ele realmente compartilhou o espírito brincalhão e amável de Goku? Mesmo com o fim trágico, Yamoshi poderia protagonizar batalhas épicas, culminando na rebelião que o transformou em uma lenda duradoura. E se formos analisar mais profundamente toda essa história, nós percebemos que desde realmente o início do Dragon Ball Z, o poder dos Saiyajins, que é uma raça alienígena de guerreiros, tem sido o elemento central da trama, sendo que Goku e Vegeta são os maiores representantes dessa raça e a lenda do deus Super Saiyajin, um guerreiro lendário destinado a se tornar o lutador mais poderoso do universo, deu início a uma das sagas mais icônicas do anime do mangá, que é aquela saga de Namekusei, você lembra? Neste arco, é revelado que Freeza temia os Saiyajins por causa de uma profecia que previu o surgimento de um guerreiro capaz de atingir um poder inimaginável e assim ameaçar o seu domínio, sendo que por esta razão, Freeza destruiu o planeta Vegeta e exterminou quase toda a população Saiyajin. A origem dessa lenda do Super Saiyajin foi um mistério durante muitos anos. Será que realmente existia um guerreiro tão poderoso ou era apenas um mito criado realmente para assombrar aquele povo lá? Já no filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, Shenlong realmente contou essa história envolvendo o deus Super Saiyajin, que é o salvador que alcançou uma forma suprema para enfrentar outros Saiyajins malignos. Este poder, no entanto, foi temporário e eventualmente o planeta Vegeta sucumbiu ao mal, sendo que em 2017, como nós falamos anteriormente, Akira Toriyama em uma entrevista aprofundou um pouco mais sobre essa história, revelando a origem do guerreiro lendário que Freeza tanto temia, sendo que naquela época Toriyama explicou que antes dos Saiyajins habitassem o planeta Vegeta, havia realmente um homem chamado Yamoshi, cujo coração o destacava entre sua raça, e junto de outros 5 guerreiros amigos, Yamoshi então iniciou uma rebelião contra os Saiyajins malignos, só que ele foi encurralado. Em um momento de desespero, ele se transformou no Super Saiyajin, surpreendendo a todos com seu poder. Apesar de ser superado em número, Yamoshi lutou bravamente até se exaurir e ser derrotado, dando início realmente a que a gente conhece em relação envolvendo a sua lenda. E após a sua morte, a gente realmente percebe que o espírito de Yamoshi continuou a vagar, buscando 6 Saiyajins de coração puro para encontrar o próximo deus Super Saiyajin, sendo que essa história conecta as lendas ouvidas por Freeza com a verdadeira origem do Super Saiyajin, unificando os mitos e a realidade dentro do universo de Dragon Ball.
E a gente ainda olhando aquele filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, sendo que a gente realmente percebe lá que Goku atinge o nível de Deus Super Saiyajin após unir o seu poder com Vegeta, Gohan, Gotenks, fusão de Goten e Trunks, e Ban, refletindo a maneira como Yamauchi originalmente alcançou essa forma com a ajuda de seus 5 companheiros. Isso sugere que Goku é de fato realmente, a gente percebe desde o início que a gente começou esse vídeo, que o Goku é de fato o herói prometido pela antiga lenda, explicando seu imenso poder e potencial para se tornar essa divindade lendária. Sendo que a história de Yamauchi, no entanto, tem um vasto potencial que, se a gente realmente for perceber toda a história envolvendo Dragon Ball, ainda realmente tem um potencial inexplorado. Embora saibamos que ele foi o primeiro Super Saiyajin e que sua existência realmente foi confirmada, muitos detalhes sobre sua vida realmente ainda continuam desconhecidos. E uma narrativa sutil, né, se a gente realmente fosse tentar explorar esse universo de Yamauchi, poderia realmente ter se contado uma situação que envolve, por exemplo, 1000 anos, envolvendo os eventos de Dragon Ball, para poder tentar desvendar como é que surgia ou como é que vivia, né, os Saiyajins naquela época, e realmente poderia se aprofundar quem realmente foi Yamauchi. E apesar do seu coração puro, será que realmente ele se parecia com Goku, né? Porque a gente sabe que Goku tem aquele estilo um pouco meio brincalhão. E mesmo com esse fim, Yamauchi poderia protagonizar batalhas épicas, culminando na rebelião que o transformou em uma lenda duradoura. Sendo que essa história poderia explorar a origem dos Saiyajins, as dinâmicas sociais e políticas de sua civilização, e como Yamauchi tornou o primeiro a despertar o poder lendário, lançando as bases para as futuras transformações, tanto de Goku quanto de Vegeta. E pra você, geek, você concorda com tudo isso que eu falei ou você discorda de alguma coisa? Quero saber a opinião de você, beleza? E deixe sua teoria, sua explicação, qualquer coisa que você possa pensar envolvendo todo esse contexto que a gente falou aqui nesse vídeo, digita aqui na seção de comentários, beleza, geek? Estou super curioso para ver o que você tem a dizer. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e também se inscreve para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá e participe e faça parte da nossa comunidade Oi Geek, beleza, geek? Pois bem, geek, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante, beleza, geek? E também, geek, na seção de comentários, digita um comentário, uma teoria, uma sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos e considerados, beleza, geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal geek e te vejo no próximo vídeo, beleza, geek? Valeu!